Salve, salve família tricolor. Vamos começar o vídeo de hoje. Pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar para estar me ajudando a bater a meta de 400 inscritos até o final desse mês. Atualmente somos 355, então acredito que dê pra vocês bater essa meta sim. E bora diretamente pras notícias. Matheus Alves não deve ficar no tricolor. Ele tem sondagem de dois clubes, são o CSKA e o Sevilha. Estão analisando a situação dele e a possibilidade dele ficar no São Paulo é bem pouca, né? Porque o São Paulo precisa vender, dependendo do valor, vai vender, né? A gente sabe que o CSKA quer pagar cerca de 100 milhões por ele, talvez o Sevilha queira o mesmo valor e o São Paulo vai ter uma dificuldade para manter Matheus Alves no elenco. O Matheus Alves saindo, eu fiquei pensando, quem será o substituto do Oscar? Não vai ter, né? Aí eu fui dar uma analisada ali no mercado, né? Tem um meio habilidoso que eu gosto muito, sempre gostei muito dele, desde o tempo que ele jogava no... Ele jogou no Porto, depois jogou na Internacional, se eu não me engano. Eu gostava muito dele, eu gostava de ver ele jogando, que era o Quinteiro, né? O colombiano, meia colombiano, né? Atualmente na seleção da Colômbia ele é reserva do Rames. Ele tem 32 anos e o valor de mercado dele é somente 2 milhões de euros, o que dá mais ou menos 12 milhões de reais. Você conseguiria um meia muito habilidoso por um valor baixo, né? É real que ele está um pouco abaixo há um tempo? É real, mas eu acho que colocando um condicionamento físico num cara como esse, ele voa. Ele é um substituto de alto nível pro Oscar, né? Então tem que arriscar, tem que arriscar. Porque a gente sabe que esse cara, ele há muito tempo jogou na Europa, né? E ele tá jogando atualmente no América de Cali, mas antes ele tava no Racing, passou pelo Boca, foi pro Júnior Barranquilla, e ele ficou passando assim nesses clubezinhos, por conta do condicionamento físico. Se ele chegar no São Paulo, o São Paulo dá tudo pra ele conseguir o condicionamento físico, esse cara voa, né? Essa é a minha opinião, deixa aí nos comentários o que vocês acham do Quinteiro. Gente, a renovação do São Paulo, né? A renovação não, a renovação de empréstimo do São Paulo com o Juan tá um pouco travado. São Paulo que tá querendo renovar o empréstimo com o zagueiro Juan, com opção de compra no final do ano, né? O Sansolo recebeu proposta de outro clube e o São Paulo está devendo pro Sansolo. Então o Sansolo, vendo isso, olhou e falou: por que eu vou emprestar ele para um clube que ainda não me pagou, sendo que eu posso vender ele agora? Então, a possibilidade do Juan ficar no São Paulo é pouca. Vou ser sincero, é pouca, né? Porque o São Paulo não paga as dívidas. O São Paulo devendo ao Sansolo. É a mesma coisa aqui, ó. Você empresta dinheiro para alguém. Aí a pessoa não te paga e pede mais. Você vai emprestar mais? Você não vai, né? É a mesma situação. Então, o São Paulo, para manter o Juan, vai ser difícil. Hoje a gente sabe que vai ter Copa do Brasil, só que antes de eu falar do jogo de hoje, eu vou estar falando de uma outra Copa, a Libertadores, que a gente já sabe, já foram definido o dia do sorteio das oitavas. Vai ser dia 2 de junho, aos meio-dia, a gente vai descobrir quem a gente vai pegar nas oitavas de final. Eu espero que venha um clube, entre aspas, fácil, entre aspas, né? Porque não existe clube fácil na Libertadores. Mas que venha um clube, entre aspas, fácil. Gente, segundo o Gabriel Sá, Marcos Antônio deve ficar fora por 2 a 4 semanas. De 2 a 4 semanas por conta daquela lesão na coxa, né, que ele sentiu. Então a gente pode perder ele até o Super Mundial, né? Caso ele não renove com São Paulo. Não renove não, né? Caso o empréstimo dele não seja prolongado com o São Paulo, a gente não vai ver mais ele no elenco, né? A gente não vai ver mais ele em campo. Mas caso seja prolongado, depois do Super Mundial ele volte e a gente veja. Até onde eu tenho as informações, esse empréstimo já foi prolongado, porém o São Paulo não divulgou nenhuma informação ainda, né, oficial. Mas eu acho que está perto de anunciar, né, essa renovação dele oficialmente. Gente, o volante Hugo. Vocês lembram do volante Hugo? Habilidoso, volante bom da base, que se lesionou no último jogo da Copinha contra o Corinthians.
ele voltou a fazer trabalhos com bola e está cada vez mais perto de voltar a campo. Uma notícia ótima porque o Hugo, desde antes da final, né, o Zubeldia já estava analisando ele para ele subir, para ele ser utilizado no profissional. Então a volta dele é apenas mais um reforço pro tricolor, né? Porque eu acredito que se o Hugo vir, vai ser um jogador muito importante no elenco. Ele é um volante até que um pouco mais rápido, né? Ele tem uma imposição física, mas ele é um volante um pouquinho mais rápido também. Então, eu acho que as características dele no time atual são características interessantes, né? Nova informação sobre o Zampetri, atacante de 37 anos, que atualmente atua no... Eu não lembro o time, calma aí, deixa eu dar uma olhadinha que time que o Zampetri atua. Na Universidade Católica, né? Por que o São Paulo está analisando esse jogador e por que o São Paulo quer trazer? O Zubeldia gosta de um atacante que tem as mesmas características do Caleri. Quais são as características do Caleri? Aquele atacante pivôzão que tá ali, briga pela bola, recebe no peito, se mata para conseguir ficar com a bola. Ele gosta de um atacante que tem essas características. E aí o André Silva não possui tanto essas características e nem o Rian. Por isso dizem que ele não está sendo usado, né? Eu acho que não é por isso não, mas dizem que é por isso que ele não está sendo usado. Então, o Zampetri tem essas características. Mesmo sendo um pouco mais de idade, né, um pouco mais velho aí, com 37, um pouco mais experiente, ele tem as características parecidas com a do Caleri. Por isso que o São Paulo analisa tanto esse jogador no mercado e pode sim trazer, porque o Zubeldia, pelo que eu vi, o Zubeldia gostou um pouco das características do jogador e talvez queira ele no elenco. Outro jogador que saiu do São Paulo, mas o nome dele voltou a aparecer esses dias atrás, foi o nome do atacante Juan. Juan, que na base todo mundo disse que era muito promissor, subiu profissional, não jogou nada, talvez sentiu um pouco de pressão, foi vendido pro Southampton e atualmente está em um time turco, né, que o Southampton emprestou ele pro time turco. Só que tem o empresário Norberto Luiz Zanelato acionou o São Paulo na justiça por 5% dos direitos do jogador. Ele tem 5% dos direitos do jogador e ele está querendo que o São Paulo apresente os documentos da venda. Por que da venda? Todos nós sabemos que o Juan, ele saiu em final de contrato, ele saiu de graça. Porém, o São Paulo liberou ele um pouquinho antes pro Sansolo. Então, o que Sansolo? Pro Southampton. Então, o Southampton pagou cerca de 5 milhões, 4 milhões e meio, né, de reais para a liberação do jogador. Né, o que daria cerca de 900 mil euros. Em 2024, né, 2024, 2023 daria mais ou menos isso. Então, ele está cobrando, né, esses 5% e ele está pedindo para o São Paulo apresentar os documentos da venda. Caso o São Paulo não apresente esses documentos, acho que o São Paulo terá que pagar um pequeno valor, uma pequena multa para ele. Se o São Paulo apresentar esses documentos, o São Paulo vai ter que pagar 5%, né, do valor, que daria cerca de 200 mil reais, mais ou menos, né? Então, é uma história nada a ver. É um cara que tem 5% do jogador tá pedindo dinheiro, né? Todo mundo quer tirar um pouquinho de dinheiro do São Paulo. É impossível isso. São Paulo, que já tá devendo meio mundo, todo mundo quer tirar um pouquinho de dinheiro. É porque vê que é fácil, né? Já tá devendo mesmo, então qualquer custinho aí que vinha é pouco, né? Hoje vai ter São Paulo e Náutico às 9h30 nos Aflitos, no estádio do Náutico. Onde você vai estar podendo assistir esse jogo? Na Sport TV e na Premier. A provável escalação do São Paulo é a seguinte: Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco, Cedric, Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. Essa é a provável escalação do São Paulo. Jogo nos aflitos será um jogo bem complicado, né? Mas eu acredito que dê para o São Paulo ganhar. Desde quando o Náutico veio jogar o primeiro jogo no Morumbi, o Náutico deu uma melhorada na Série C, né? Então, é algo preocupante pro São Paulo, já que no primeiro jogo o Náutico deu um trabalho pro São Paulo.
Mas eu acredito que desde aquele jogo também, o São Paulo deu até uma melhoradinha, vai. Então, meu palpite hoje, talvez eu seja um pouco maluco, mas meu palpite hoje é 3 a 1 São Paulo. É um palpite. Vou dizer que é um palpite abusado. É um palpite abusado. 3 a 1. Esse é meu palpite. Vamos ver se eu acerto. Talvez eu erre. Eu já tô falando, talvez eu erre, mas vamos ver se eu acerto. Última informação do vídeo de hoje. O São Paulo anunciou o fim do basquete masculino por falta de verba. Lembrando, o diretor do basquete do São Paulo é Carlos Belmonte. O Belmonte que estava administrando o basquete do São Paulo, né? Pelo que eu vi, eu procurei algumas informações, as verbas do basquete era cerca de 8 milhões de reais, sendo 2 milhões para salário e os outros 6 para manter o time mesmo, né? Manter o espaço onde eles jogavam lá dentro do Morumbi, manter tudo. E aí, é a dúvida que eu fico. Como falta de verba, era somente 8 milhões. Que mal administração é essa do São Paulo? O São Paulo administra muito mal os seus times. Então, hoje acaba o basquete. Novamente, talvez possa acabar o futebol feminino, né? Então vai acabando os times do São Paulo e vai ficar só com o time de futebol mesmo, masculino profissional. E a base? Só? Será? Será que a gente vai regredir novamente para isso? É muito estranho, né? Isso que está acontecendo com o São Paulo, essa má administração. O basquete que há um tempo atrás, se eu não me engano, 2018, não, é por aí. Não foi 18, acho que foi 22. O São Paulo. O basquete de São Paulo conseguiu ganhar a Copa, Campeonato das Américas, meio que uma Libertadores do basquete, vamos dizer assim, né? E disputou o Mundial, ficou em segundo lugar no Mundial, né? Depois disso, deu uma quedinha de desempenho e agora o São Paulo não consegue manter o basquete. É estranho, é estranho. O que eu deixo. O que eu tenho a dizer é que é estranho, né? Isso que acontece. E que quem estava administrando o basquete era o Belmonte. E o Belmonte, após a saída do Casares de São Paulo, pode virar o diretor do time. Então talvez estamos afundados, né? Essa é a real. Se vocês gostam de informações diárias sobre São Paulo, análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e comenta muito aí sobre o basquete, sobre o que vocês acham do jogo, né, de hoje contra o Náutico, palpite. Deixa aí nos comentários e valeu!